Nesse vídeo eu quero te contar as 3 técnicas que eu sempre utilizo para ser aprovado nas minhas certificações. E tanto faz se ela seja de cloud, seja de rede, seja de segurança ou qualquer outra, se aplica para todas. Mas antes, vamos fazer um chá. Chá pronto. E você pode estar pensando, por que um chá, não um café? Dá uma olhada nesse aqui. Tá fazendo menos 4 graus agora. E se você quer saber o que é menos 4, dá uma olhada nisso. Isso é menos 4. Até as pedras aqui embaixo estão congeladas. Agora, voltando à nossa conversa aqui. Antes de entrar nas dicas, eu quero que você entenda perfeitamente qual importância tem a certificação no mercado de trabalho. Eu queria que todas as carreiras pudessem ter essa qualidade que é ter uma certificação ou ser possível tirar uma certificação. Ela é a garantia de que você tem conhecimento sobre um assunto específico. Se você pegar, por exemplo, computação em nuvem, você tem as 3 maiores provedoras, a Amazon AWS, a Google Cloud e a Microsoft Azure. Todas elas têm as suas certificações. Se você pegar na parte de redes, você tem Cisco, você tem Aruba, você tem Palo Alto, cada uma delas tem a sua certificação. Essas empresas estão dando a oportunidade de você estudar para uma prova, passar naquela prova e provar para o mercado de trabalho que você tem aquele conhecimento. Não significa que você tenha a experiência do trabalho, mas ao menos você é certificado para trabalhar com aquele tipo de produto, com aquele tipo de serviço. Essa é a grande importância. É aí que as empresas têm base para poder fazer as suas contratações. Eu contrato uma pessoa que tenha o conhecimento, quer dizer, eu contrato uma pessoa que tem a certificação. Esse é o ponto base, para isso que elas servem. Então, seguindo com o nosso raciocínio, a dica número 1, ela foi feita para evitar a procrastinação. Esse é a palavra que vai diferenciar você de uma pessoa de sucesso ou uma pessoa que não tem tanto sucesso na sua carreira. Quando nós queremos fazer uma certificação, todas as coisas possíveis na nossa vida entram no meio e tentam ser prioridade. Só que se você voltar um pouco lá, quando a gente ia para a escola, a gente não conseguia procrastinar, porque pensa o seguinte, ao menos na minha escola, quando sim era um negócio reprovar todo ano, você reprovava. Hoje em dia acho que as crianças não reprovam, não é? Mas antigamente a gente reprovava. Se a professora virava no primeiro dia da semana, na segunda-feira, e falava, galera, sexta-feira vai ter prova. Vai ter prova sexta-feira. Você tem que se virar para estudar aquele conteúdo, porque você vai fazer a prova sexta-feira. Mas trazendo para o dia de hoje, quando nós precisamos fazer uma certificação, significa que você quer fazer a certificação, eu quero fazer a certificação. Não tem nenhum professor para ir lá e agendar a minha prova. Consequentemente, eu posso procrastinar. A maioria das vezes eu estou fazendo essa certificação para conseguir uma vaga de trabalho melhor, um emprego melhor, uma posição melhor. E não é o meu gerente que está pegando no meu pé. Às vezes acontece, mas a maioria das vezes não. E mesmo se for, eu consigo até enrolar um pouco mais e passar para outros dias e assim por diante. Quer dizer que a dica número 1 é a seguinte, quando você decidiu fazer aquela certificação, ao invés de abrir o seu livro ou comprar um curso ou então começar a assistir qualquer tipo de vídeo, começar qualquer tipo de estudo, a primeira coisa que você vai fazer é agendar o seu exame. Igual lá na 5ª, 6ª, 7ª série, tá? Alguém agenda para você, mas agora você vai ter que agendar. Ah, André, mas eu não sei quanto tempo. Tenta uma média, tá? Se você compra um curso, por exemplo, de 50 horas, tá? Não, vamos falar um curso menor. Vamos falar um curso de 20 horas. Um curso de 20 horas para você assistir às aulas, para você estudar aquelas aulas, você vai demorar aproximadamente 40 horas. O dobro, às vezes eu consigo até colocar uns 10, 20% a mais, tá? Recomendo colocar uns 10, 20% a mais.
Então, você separa lá 40 horas. Ah, eu posso estudar 1 hora por dia. Então, são 40 dias. Só para dar uma folga, coloca 50 dias. Então, hoje, conta 50 dias para frente, vai lá e agenda a sua prova. Então, agendar a prova significa que você fez um compromisso com você mesmo e naqueles dias que você não quer estudar, que acontecem, naqueles dias que você tá trabalhando demais da conta e não sobrou quase nenhuma hora no dia para estudar, você vai arrancar aquela hora de algum local, de algum lugar. Naquele final de semana que os amigos chamam para sair, para tomar uma cerveja, você vai lembrar daquela prova que já tá agendada e você vai falar, daqui a alguns dias eu vou, mas agora eu tenho que estudar porque eu quero alguma coisa melhor na minha parte profissional, na minha carreira profissional. Então, agendar a prova com antecedência, e quando eu digo com antecedência, eu digo antes de estudar. É a chave e é a dica número 1. Para a dica número 2, já que você tem a prova agendada, nós vamos dividir esse estudo em 3 fases: vídeo, teoria e prática, tá? Quando eu estou estudando algum tópico para tirar alguma certificação, eu sempre adquiro cursos. Então, vídeo, tá? Aí eu adquiro o vídeo e começo a assistir às aulas. O que eu faço normalmente eu assisto uma sequência de aulas. Então, vamos falar, por exemplo, que eu estou estudando para uma certificação de computação em nuvem. Eu assisto umas 3, 4, 5 aulas, entendo o conceito, normalmente sempre dentro do mesmo tópico. Eu nunca assisto tópicos diferentes, porque aquilo lá vai acabar confundindo no final das contas. Então, eu assisto um tópico, 3, 4, 5 aulas. Depois eu volto e procuro na teoria a documentação sobre aquele tópico. Sempre tem. Se você está estudando para qualquer tipo de tecnologia, sempre vai ter algum local que tem uma documentação. Vai lá e estuda os mínimos detalhes, aqueles que o professor não fala na hora da aula, porque às vezes é muito chato, então não entrou no contexto, e também se ele falar todos os termos possíveis e imagináveis, a aula vai ter 50 horas, uma aula vai ter 50 horas. Então, você vai ter que meio que fazer uma tarefa de casa, não é? Ver a teoria daquela tecnologia, porque quando você vê a teoria da tecnologia e você já assistiu um vídeo sobre ela, as coisas começam a se conectar. Aquele assunto que você não entendeu muito bem, aí você olha na teoria, lendo mesmo, você fala, então é por isso. Faz parte do estudo. E a terceira parte é colocar em prática. Se o que você fez, existe alguma prática, construir alguma coisa, configurar alguma coisa, consertar alguma coisa, é a hora de colocar aquilo lá em prática. Se não, pode deixar e passar para o próximo tópico. Então, vídeo, teoria e prática. Termina isso para cada tópico. Depois, o próximo vídeo, teoria e prática, até você chegar no final de todo o conteúdo que você tem que estudar para a certificação. A dica número 3, ela é uma das mais importantes, por isso que eu deixei ela por último, e na sequência também ela é a última. Faça simulados. Se você não fizer simulados, você está preparando para um desastre. Entenda que cada empresa cria as suas provas de certificação de uma forma. E existem provas mais teóricas, mais práticas, um pouco de teoria mais prática, menos teoria, menos prática e às vezes muito decoreba. Cada empresa, como eu disse, cria da sua forma. Se você não conhece o formato que a empresa gosta de fazer aquelas questões, provavelmente você vai ter um problema de interpretação, não percebe o que ela quer de resultado com aquela pergunta. Isso te gasta tempo. As provas, digamos, 100% delas têm um tempo máximo para você finalizar. Várias pessoas, eu sou um deles na minha primeira certificação, acabou o tempo e eu não consegui finalizar a minha prova, consequentemente eu não passei na primeira. Tempo é dinheiro, tempo é ouro dentro de uma prova de certificação. Simulado é a forma que você tem de entender como que aquela empresa quer que você responda à prova. Existem excelentes simulados e eu garanto que se você está estudando para uma certificação de tecnologia, existe um simulado para ela. É só ir no melhor lugar do planeta, Google, e pesquisar por simulados. Alguns são pagos, outros são gratuitos. Se eu puder te recomendar, vá pelos pagos, porque com certeza tem uma qualidade maior e uma quantidade de questão maior, tá? Mas fazer simulado significa que você está
compreendendo, aprendendo, absorvendo informação que você vai utilizar na hora da prova, além de testar o seu conhecimento. Então, não faça simulado só para decorar as questões que estão lá. Isso daí literalmente você está passando a perna em você mesmo. Faça o simulado para testar o seu conhecimento. Existem simulados tão bons que quando você termina, ele te fala quantos por cento você acertou, quantos você errou. Se você tem uma prova que pede 80% de acerto e está fazendo 60% no simulado, adivinha, você não vai passar na prova. Essa é a verdade, você não vai conseguir ter sucesso na sua certificação. Então, utilize o simulado tanto para entender que tipo de questão, qual tipo de questão e como essa questão é elaborada, tanto quanto para testar o seu conhecimento. Os simulados às vezes não são baratos, mas é um investimento que literalmente vale a pena. Eu pessoalmente faço simulado sempre que eu posso para certificações que eu tiro. Então é isso. Esses são os 3 passos que eu sempre sigo para tirar as minhas certificações. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva no canal, dá um like nesse vídeo, comenta logo abaixo qual certificação você está estudando. Isso me ajuda muito, tanto para o meu crescimento aqui no YouTube, quanto para a criação de novos vídeos para ajudar cada vez mais você. É por isso que eu estou aqui, é por isso que eu gravo sempre esses vídeos e grande abraço, sucesso e a gente se vê no próximo com mais chá e tomara que esse tempo melhore, porque -4 quase que não dá para ir lá fora. Oh, esqueci.